O termo inteligência artificial, ele foi cunhado, ele foi criado em 1956, numa conferência que aconteceu em Dartmouth, nos Estados Unidos. Naquela época, um grupo de cientistas de dados e desenvolvedores de software, eles queriam entender como é que eles podiam trabalhar essa questão da máquina fazer coisas que um ser humano poderia fazer. E eles montaram uma conferência que tinha filósofos, sociólogos, psicólogos, todos eles juntos para discutir essa questão. E aí o termo inteligência artificial ele foi criado. E a gente já usa IA no nosso dia a dia há muito tempo. Todo mundo que tem um celular tem uma IA. Uhum. Todo mundo que tem Netflix, Amazon Prime, coisas similares em casa, está usando uma IA. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Não, hoje... Não, a gente tá muito tecnológica. O nosso episódio é obrigatório. Não, olha, gente, segurem-se nas cadeiras, coloque seu fone de ouvido e tire todas as crianças da sala, porque vocês vão precisar de atenção aqui. Muito legal, muito legal, é muito apaixonante, né? Bom, deixa os nossos recadinhos, isso então, aí, pra gente. Já entrar no assunto. Rapidinho, né? Pra gente deixar no assunto. Então, assim, se você ainda não curte o nosso podcast, sejam bem-vindos. Dedinho lá, coloca, né? Ative as notificações para você não perder, porque, assim, realmente esse ano a gente tá, assim, a cada semana a gente faz o quê, Diego? Pelo amor de Deus, é um convidado melhor que o outro. E a gente tem vontade de colocar um em contato com o outro. É verdade. Né? Porque tem muita sintonia aí. E vamos também, né, convidar nosso amigo querido Paulo Amaro. Isso aí, Paulo. Com a semente de otimismo dessa semana. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Eu sei que é fácil falar, você precisa ter ânimo. E coisas parecidas saem com naturalidade da nossa boca. Mas, para quem está para baixo, para quem sofre realmente, esse tipo de apoio vazio nem sempre resulta e, às vezes, até irrita. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, e sabendo como está triste, eu não vou pedir para que faça isso ou aquilo, que você sabe que deve ser fazer, pois é inteligente o suficiente para decidir por si. Hoje, peço apenas um sorriso, pois amo vê-lo sorrir. Você é lindo, de qualquer jeito, mas quando sorri é muito mais. Um beijo, meninas, um beijo, pessoal, e até o nosso próximo programa. Um beijo, Paulo, muito obrigada. Isso aí, o Paulo ia amar o episódio de hoje, né? Não, vai assistir, todos, é verdade, ele assiste todos. Obrigada, e vamos Paulo. Apresentar o nosso convidado de hoje, José Aquino, é CEO da Simbiose, é isso? Isso mesmo. Mas vamos chamar ele de Aquino. Aquino, Aquino para os íntimos. Especialista em IA, em treinamento de equipes. Fala um pouquinho do seu trabalho. Vamos falar também do nosso convidado especial hoje. Gente, olha só! Na bancada, Rodrigo Duarte. Pra gente sabatinar o nosso convidado de hoje. Isso aí. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. A gente já fez um mini podcast. Exatamente, antes, a gente né? já fez, daqui a pouco ele ia cobrar consultoria, gente, porque a gente já espremeu ele até sair sangue. Eu costumo falar isso, né? Não me pede de graça, a única coisa que eu tenho para vender para você. É isso aí, arrasou, muito bem. Bom, acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre IA, né? Vamos isso, falar que basicamente é IA, disso. exatamente. Mas o que é IA? Para muitas pessoas, a IA chegou agora, né? Mas já é uma coisa que já tem vindo já há bastante tempo. Explica um pouquinho dessa história. Vamos falar um pouquinho da história, então, Né? de como é que esse negócio começou, até para tirar um pouco do mito, né? Dessa Sim. questão da IA ser uma coisa, nossa, revolucionou o mundo, é uma coisa muito nova, e na verdade não é. O termo inteligência artificial, ele foi cunhado, ele foi criado em 1956, numa conferência que aconteceu em Dartmouth, nos Estados Unidos. Naquela época, um grupo de cientistas de dados e desenvolvedores de software, eles queriam entender como é que eles podiam trabalhar essa questão da máquina fazer coisas que um ser humano poderia fazer. E eles montaram uma conferência que tinha filósofos, sociólogos, psicólogos, todos eles juntos para discutir essa questão. E aí o termo inteligência artificial ele foi criado. E a gente já usa IA no nosso dia a dia há muito tempo.
Todo mundo que tem um celular tem uma IA. Tá. Todo mundo que tem Netflix, Amazon Prime, coisas similares em casa, está usando uma O IA. próprio Instagram, né? Porque às vezes, Sim. por exemplo, às vezes eu vejo o Instagram do Otávio, do meu marido, parece que é outra empresa. Exato. Meu Deus do céu. Exato. Isso já é uma IA. Sim. Só que eram IAs preditivas. O que é uma Tá. IA preditiva? Ela analisa o teu comportamento, aquilo que você clica, aquilo que você compartilha, aquilo que você pergunta, né? Ela analisa isso e ela começa a te trazer mais coisas naquela linha, daquilo que ela imagina que você gosta. Isso é usado nas empresas para fazer análise de mercado, uma série de coisas. O que mudou nos últimos anos, a grande revolução da IA, é o que a gente chama de IA generativa, que começou no mercado com o ChatGPT. Tá. Né? E a IA generativa, ela é capaz de criar coisas novas a partir de uma base de dados que ela tem. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos imaginar que eu pegue uma IA preditiva. Eu posso treinar essa IA com imagens de cães e gatos. E eu treino ela com milhões de imagens de cães e gatos. Tá. E se eu mostrar uma imagem de um cão, ela vai dizer, isso aqui é um cão. Ah, isso aqui é um gato. Se eu mostrar um urso, ela vai dizer, isso aqui não é nenhum cão, nem um gato. Né? Beleza. O que a generativa faz? Eu posso pedir para ela criar um novo cão, criar um novo gato. E ela cria uma imagem de um cão ou de um gato que não está na base de dados dela. Aquela imagem não foi colocada na base de dados dela. Ela criou, ela gerou essa imagem, por isso generativa. Tá. Isso começou com texto, ChatGPT é texto, e a gente tem vários, tem o ChatGPT, tem o Claude, tem o Perplexity, tem o Gemini, tem N IAs que fazem isso. Né? São as chamadas LLMs, Large Language Models, mas ninguém tem que saber esse negócio de cor. Tá. Isso é só para quem vai realmente trabalhar tecnicamente com o negócio. E elas criam texto. E aí surgiram as de vídeo, as de imagem, as de áudio. Tem uma muito legal chamada Suno, que você vai lá e faz música. Uau. Que Você legal. coloca um promptzinho lá. Prompt é um comando que você dá para IA, é uma entrada de texto. Né? Você vai lá e diz assim, eu quero uma música no estilo sertanejo, falando sobre tal tema. Tá. E ela, Sofrência, vai. por exemplo, né? E você dá o estilo da música que você quer e tal. Você quer voz masculina, voz feminina, quer só instrumental, enfim. E ela cria uma música. E aí a música é sua. Você cria uma música. Tem algumas IAs que você pode colocar sua voz dentro de uma música que já existe. Então aparece você cantando aquela música. Ela tira a voz do cantor principal, coloca a sua voz, ela faz você não desafinar, e é como se você estivesse cantando aquela música. Então tem muita coisa que dá para fazer nas IAs generativas. Essa é a ideia da generativa. Mas são aplicações lúdicas, são aplicações... A gente... muita Recreativas, vai. exato. A pessoa fica... Exato. Cria minha imagem. Na isso. forma de um cachorro, É né? Se eu fosse um cachorro, como É isso. seria? É, que é Então por aquelas isso que é coisas... generativa, ela gera essas coisas. Tá. E é interessante porque você vê que, assim, aquelas coisas que são, né, super trends, né? Então, aquela lá do seu boneco com a sua profissão. Mas, assim, eu acho que... A caixinha. Isso. Então, na verdade, ela vai se aprimorando, ela vai aprendendo. Porque, por exemplo, isso que eu tenho curiosidade. Por exemplo, esse da caixinha, né? Então, você vê que os primeiros, eles eram mais toscos. Isso aí é porque ela ainda não tinha aprendido ou porque o prompt, ele não era tão detalhado? Tem as duas coisas. Tá. E aí é uma questão importante da gente analisar, que é o seguinte. A generativa, ela cria uma revolução no mercado? Sim. Porque a generativa, ela permite fazer de forma muito rápida coisas que antigamente a gente levava muito tempo para fazer. Imagina você criar aquela imagem de você dentro da caixinha sem uma IA. Você teria que dominar algumas ferramentas de edição e criação. Você teria que desenhar aquilo, produzir aquilo. Não, e horas de trabalho. Horas de trabalho. Porque quem trabalha com isso Meu sabe Deus. que Você tem assim, que ter o fazer conhecimento. Gráfico, simplesmente né? tirar um fundo de uma imagem era muito trabalhoso. Exato. Né? Horas de trabalho e tem que ter um conhecimento técnico. O que muda com essa história, né, da linguagem natural, que é isso que a generativa faz, ela compreende a linguagem humana. Eu dou comandos para a IA e ela faz aquilo que eu peço. E aí é o ponto que você estava falando, Renata. Não adianta eu dar comandos ruins, porque ela vai fazer aquilo que eu pedi para ela fazer. Então, se eu não usar o vocabulário adequado, o repertório adequado, eu não detalhar exatamente o que eu quero, não vem o que eu quero. Então, esse é um ponto. E o outro ponto é o treino. Quanto mais uma IA vai recebendo esses comandos e vai aprendendo a fazer essas coisas, melhor vem a resposta. Então, é uma evolução do treino da IA
mas tem essa questão do comando. E isso é um problema que a gente vai enfrentar. Porque a gente Era uma tem... segunda pergunta. A gente tem hoje... e isso é geracional, isso não é nem bom nem ruim, simplesmente é o que é. Mas isso pode causar um problema. A gente tem as gerações mais novas, elas são mais ansiosas. Elas têm um pouco menos de paciência, elas têm um pouco mais de dificuldade de lidar com frustração. Por quê? Isso está comprovado cientificamente. Sim. Porque elas nasceram num mundo muito mais imediato. Eu lembro quando, para andar em São Paulo, eu precisava de um guia de ruas. E aí você tinha que parar o carro numa esquina, pegar o guia, ficar procurando, olhando o mapa. Que continuava. Né? Porque a outra opção era perguntar no posto e ele sempre te mandava para o lugar errado. Exato. Então, era frustrante. Mas a gente lidava com isso todo dia. Então, a gente cria uma certa casca para lidar com isso. É verdade. Hoje eu uso o Waze. Então, eu tenho ao toque de um dedo, imediatamente, a minha rota. Isso vale para pedir comida, isso vale para uma série de coisas. Então, a gente tem uma geração um pouco mais ansiosa, menos paciente, com menos capacidade de lidar com frustração. E é uma geração que tem muito mais estímulos que a minha geração teve. Então, é mais difícil de focar. É muito difícil hoje, e mesmo quem não é da geração mais nova, mas está inserido nesse mundo mais veloz que a gente tem, vocês têm paciência de ler 2 horas hoje? Então. É mais difícil. Só se você jogar o celular, a gente consegue. Mas A gente sabe que é mais difícil. mas de qualquer jeito, mesmo que você queira ler 2 horas, você tem que pegar o seu celular e jogar ele dentro da privada. Você é bombardeado por estímulos. O que isso acontece? Como é que você desenvolve repertório? Lendo. Não tem jeito. Como é que uma IA é treinada? Lendo. Ela não lê, né? Mas ela é alimentada com milhões de textos. Mais e a gente ainda não tem um né? plug que põe. Então eu preciso ler para ter repertório, para ter vocabulário mais amplo, para poder detalhar melhor aquilo que eu quero. Quanto mais sofisticado é o seu texto, né, mais ela consegue entender. Que ela tem que... Eu não diria sofisticado, eu diria específico. Tá. Porque eu não preciso usar palavras... Você não precisa ser prolixo, né? E eu não preciso ser Luiz de Camões, rebuscado, entendi. Entendeu? Para trabalhar com IA. Mas tem algumas coisas que eu preciso conhecer. Tem um caso, isso aconteceu nos Estados Unidos, mas isso poderia acontecer em qualquer lugar do planeta. Um escritório de arquitetura, e tinha um arquiteto brigando com uma IA. A gente brinca, né? Que software é aquilo que você xinga, hardware é aquilo que você chuta. Ele estava xingando já há um certo tempo e estava quase chutando a máquina. E imagina um cara no escritório de arquitetura nos Estados Unidos, aquele enorme Mac, aquela tela gigante na frente, imagina um cara chutar aquilo. E ele estava xingando a máquina. Ele não conseguia, ele estava com uma IA de imagem e ele não conseguia gerar a imagem que ele queria gerar. E aí um colega dele foi ver o que estava acontecendo, porque estava um negócio pesado já. E ele disse, deixa eu dar uma olhadinha no que você está fazendo. E aí ele olhou. E ele mexeu um pouquinho no prompt, no comando, e a imagem apareceu. O cara estava projetando uma igreja. E ele não conhecia, ou ele não usava, a palavra abóbada. Tá. E falar teto levemente redondo é diferente de falar abóbada. E quando esse outro arquiteto, colega dele, usou essa palavra, ele clareou as coisas. Né? Então, eu não preciso ser rebuscado. Mas eu preciso usar uma terminologia que faça sentido para aquilo que eu quero. Eu quero gerar uma imagem em estilo fotográfico. Eu posso falar que eu quero uma fotografia, mas eu posso falar que eu quero uma fotografia feita por uma máquina profissional, com tonalidade assim. Sépia. Entendeu? Aí eu consigo algo mais próximo. Do que... Porque na nossa mente vem tudo certo, como a gente quer, né? Vem, já projetado, pronto, né? Então, assim, repertório é importante para fazer a pergunta e eu preciso ter conhecimento para fazer análise crítica da resposta. Então, um leigo não vai dominar qualquer assunto. Ele precisa ter um mínimo de conhecimento. Vocês viram, né? O Marisa Maior, né? Que virou um sucesso e tal. Qualquer um pode fazer aquilo. Não. Eu não tenho a menor capacidade de fazer aquilo. Porque eu não domino a ferramenta é o mais simples. Mas onde é que eu vou ter a ideia de criar uma apresentadora de um programa de auditório chamada Marisa Maior, com aquela descrição, naquele ambiente, fazendo aquele tipo de entrevista? Eu não tenho capacidade criativa para isso. Aquilo ali piadas eu achei maravilhoso. Aquilo não é a IA que faz.
Aquilo quem faz é um ser humano. Ele usa uma IA para produzir aquilo. Acelerar o processo da criação. Pô, para fazer aquilo antes, eu ia ter que ter um estúdio, eu ia ter que ter um auditório, ia ser muito mais difícil. Um apresentador. Ia ser muito mais caro, ia ser muito mais difícil. Então a IA permite que com menos recurso financeiro, menos recurso de tempo, eu produza coisas que antes eram muito mais caras, muito mais demoradas. Mas se eu não tiver inteligência humana para fazer isso, não vai adiantar. Não vai rolar. Eu não tenho capacidade de fazer aquilo. Você pode me dar a ferramenta, e aí? Me falta cérebro, não tem jeito. Eu posso fazer outras coisas, mas aqui eu acho que é uma questão de repertório, né? Por exemplo, sei lá, você teria capacidade de repertório para uma outra coisa, né? De repente, para mim, seria muito fácil trabalhar nesse de música, por exemplo. Mas esse do maiô seria impossível. É isso. Né? No fundo é isso. Todo mundo vai poder fazer cinema. Você vai escrever um roteiro de cinema? Então. Você já teve a ideia de como é que você vai montar cena após cena, fazer o... Então, boa sorte. Né? Você pode aprender? Pode. Mas a grande questão tem gente que já faz isso. E essas pessoas, dominando a IA, vão fazer isso com mais velocidade. O processo criativo, ele continua sendo um processo humano. A IA, ela não é inteligente para fazer esse tipo de coisa. Ela é um algoritmo. É uma replicadora. É um algoritmo. Né? Ela trabalha por estatística. Ela pega a próxima palavra estatisticamente mais provável de estar encaixada naquele contexto. E ela responde às descrições que você coloca lá. Se a minha descrição não é boa, não é criativa, vem alguma coisa pobre, não tem jeito. É até interessante você falar isso, porque ontem eu tenho muita dificuldade de trabalhar escutando música, porque como, né, eu estudei música a vida inteira, aquilo lá me, tipo assim, tira o meu foco do trabalho. Mas ontem, assim, eu tava meio rebelde, tava tentando montar uma dieta fazendo isso. E aí, eu tava lá num playlist aleatório, que era um determinado compositor. Enfim, não lembro qual dos compositores que era, e foi para uma outra música. Eu falei, não, mas essa não é o compositor tal, porque eu sei, né? Então, a IA, eu acho que é isso, quer dizer, ela vai sendo alimentada daquilo que você tem de repertório. Então, você está querendo dizer assim, por exemplo, para uma mãe de família, enfim, para uma pessoa que tem lá, que nem a Débora, o Rodrigo, né, que tem filhos, enfim, com 15, 10 anos, tal. Como você convencer, né, esse adolescente de que ele precisa criar repertório? Porque, assim, eu acho que eles ficam se achando os donos do mundo, né? Porque, assim... Primeiro ponto, como é que você convence um adolescente de alguma coisa? De qualquer coisa. Verdade. Né? Mas tirando isso, né, já tem essa dificuldade, eu sempre falo, a grande questão de educação de pessoas, isso vale desde criança até adultos, apesar de serem processos diferentes, pedagogia, andragogia, essa coisa toda, é você fazer pergunta. Não adianta você entregar respostas prontas. Você tem que questionar. E quando você começa a questionar as pessoas, numa boa, né? Não é um interrogatório, não é uma inquisição, mas questionar no sentido de explorar um pouco mais aquilo. Por que tal coisa? Por que desse jeito? Por que não de outra maneira? E qual a consequência disso? Você começa a estimular as pessoas a raciocinarem por conta própria. Isso desenvolve espírito crítico. Não tem nada de errado em um adolescente usar uma IA para produzir um trabalho. Muito pelo contrário, ele tem que usar a ferramenta, porque senão ele vai ficar atrasado. Proibir a ferramenta não resolve. Não é o caminho, né? A questão é, produzir um trabalho, questiona sobre aquilo. O que ele compreendeu daquilo? Então, esse acompanhamento da supervisão do uso da IA, isso é uma coisa que o ser humano precisa fazer. Isso não é só com adolescentes, é com qualquer coisa. A IA, da mesma forma que nós, a IA, ela alucina. O que é alucinar? Da mesma forma que nós. Essa foi ótima. Nós alucinamos o tempo todo. Dessa. Quer ver uma alucinação? Eu venho de uma... Durante muito tempo eu trabalhei com desenvolvimento de pessoas, vendedores, compradores, líderes de empresa. Quer ver uma alucinação muito comum no mercado? E vocês têm, né? A questão do comércio de vocês. Imagina um vendedor que faz uma proposta para alguém, faça uma proposta para você. E aí eu ligo para você 2 dias depois para fazer um follow-up. Você não me atende. Eu ligo de novo, você não me atende. Aí eu deixo passar umas 2 horas, ligo para você de novo, você não me atende. Eu alucino. Eu começo a dizer o seguinte para mim mesmo. Ela não quer falar comigo. Não vai ter negócio. Tá me evitando. Tá fugindo de mim. E eu abandono aquele cenário.
Daqui a 2 dias você me liga assim, então, aqui não vi que você me ligou, né, há 3 dias, é que eu tinha viajado, eu nem levei o celular, que eu precisava desopilar um pouco a cabeça e tal. O que você queria mesmo? Eu tava alucinando que você não quer falar comigo. Isso é uma alucinação. A gente alucina o tempo todo. São coisas que a gente imagina que são verdade, mas que a gente não tem nenhuma comprovação de que aquilo realmente está acontecendo. Se eu falar para você que isso aconteceu comigo dentro do carro agora, há 1 hora atrás... Eu acredito. Há 1 hora atrás. Então, acho que é o tempo inteiro isso. A gente cria um cenário e toma como verdade. Isso é alucinação. Tá. É nome técnico. O mais otimista cria um cenário bom, o pessimista cria É um... verdade, ainda tem esse meio cheio, viés. meio vazio. É exatamente isso. O fato é, o copo está com água pela metade. Se isso é bom, verdade. esse é o fato, né? O fato é, eu liguei e você não me atendeu. Ponto. Esse é o fato. O resto é a minha interpretação daquilo. E eu alucino. A IA faz a mesma coisa. Eu começo a perguntar coisas para ela e eu quero que ela interprete algumas coisas. E se não tem fatos a respeito daquilo, ela vai começar a criar. Tá. Ela alucina. Dependendo do modelo da IA, algumas alucinam menos, outras alucinam mais. Isso é o treino que ela tem. Tá. Né? Mas isso faz parte do jogo, porque é uma estatística. Ela vai colocar a próxima palavra que ela considera estatisticamente mais adequada. O idioma em que ela é treinada muda essa questão. A gente tem uma IA brasileira, um LLM brasileiro, chamado Maritaca, né? E que é treinado em português. Então, para algumas questões no Brasil, ela é mais interessante do que um ChatGPT, por exemplo. Que legal. Imagina o seguinte, se eu for pegar em inglês, eu falar floresta, qual é a próxima palavra mais provável de aparecer? Não vai ser amazônica. Mas uma IA treinada em português, floresta amazônica tem uma boa probabilidade de ser. Ah, isso é melhor ou pior? Não sei, depende, qual é o contexto. Tem diferença se eu converso com ela, por exemplo, em português ou em inglês? Tem. Ela não Tem faz diferença. essa tradução e vai buscar a base Se de você for informações trabalhar as IAs de texto, ChatGPT, Claude, Gemini, essas todas, a diferença é menor, porque ela traduz para o inglês e faz o processo. Ela não trabalha em português. Tudo que você coloca em português, ela traduz para o inglês e vai adiante. Quando você trabalha com imagem, com vídeo, ela se perde um pouco na tradução. Total. A IA do Canva é horrível. Então, se você trabalhar em inglês, ela responde melhor. Ela responde melhor. Legal. Bom saber. Isso vai mudar ao longo do tempo? Provavelmente vai. Vai evoluindo, né? Mas hoje é essa questão. Agora, um ponto importante da IA, você falou de adolescente, né? Os adolescentes talvez não sejam as pessoas mais preparadas para trabalhar com IA, até porque o adolescente não é bem preparado para trabalhar com nada. Né? Tá em formação, aquela coisa toda. Mas vamos pegar jovens adultos. A gente sempre falou nos últimos anos, nas últimas décadas, que havia uma barreira tecnológica que não impedia, mas dificultava que pessoas da geração 40 a mais, 50 a mais, competissem no mercado de trabalho com pessoas mais jovens que já nasceram nesse meio tecnológico. A IA é a primeira tecnologia desse mundo mais digital, né, que inverte esse processo. Porque pessoas 40 a mais têm mais paciência, talvez tenham um repertório um pouco mais desenvolvido. Elas conseguem interagir com a IA de um jeito um pouco melhor do que a geração mais nova. Então, isso quebra uma barreira de entrada e de permanência no mercado. Tem muitas empresas buscando pessoas 40 a mais, 50 a mais, exatamente porque elas olham para esse cenário da IA de um jeito diferente. Eu não preciso aprender código, eu não preciso aprender grandes ferramentas, porque, de novo, é linguagem natural. Eu converso com a IA. Porque já recebemos mais inputs, né? Exato, eu passei por mais coisas, eu tenho mais experiência. E como que eu preciso fazer? Conversar, não é dominar uma tecnologia, fazer um programa, escrever um código, dominar uma ferramenta XPTO, que é tecnologia pura. Na verdade, eu uso a minha bagagem, eu converso com a IA. É uma interface muito amigável, porque eu vou lá e digito alguma coisa ou eu falo com ela, posso falar com ela também. Então, por isso que a linguagem natural, que é o nome técnico para isso, que é a linguagem do ser humano, isso facilita com que pessoas mais experientes
trabalhem com a IA de um jeito melhor do que as pessoas mais novas. Claro que isso é estatística. Né? A gente vai ter pessoas de 12 anos que são excepcionais com a IA, e eu vou ter gente de 50 que não consegue elaborar uma frase. Porque você pega hoje uns de 10, 12 também, que na hora que você senta você fala, é um avatar, é um anão. Um anãozinho. Então tem tudo isso, mas estatisticamente falando, pessoas mais experientes lidam com a IA de um jeito melhor. Aquela barreira tecnológica, que era entender comando, entender só... Isso acaba. Não tem mais, né? Porque eu bato papo. Sim, sim. E a gente também participava dos bate-papos do UOL. Nossa, do Orkut. Isso, e assim, isso permite, isso cria uma certa revolução. E aí vamos trazer isso para o Brasil, onde a gente tem um número de empreendedores gigantesco para o tamanho da população, mas a gente sabe que boa parte desses empreendedores são empreendedores por necessidade. Não são empreendedores por vontade, são empreendedores por necessidade. Tá? Vamos trazer, vocês falaram, né, das mulheres, dos casais que estão lá, filhos, adolescentes e tal. Quantas dessas pessoas poderiam talvez desenvolver uma nova atividade usando IA? Isso que eu queria saber, para entrar nesse campo, para o nosso público. Sim. Né, como que as pessoas comuns que não são donos de grandes empresas, CEOs, podem usar a IA no seu dia a dia? Por exemplo, a pessoa ela faz bolos para fora, por exemplo. Ou é uma nutricionista. Isso, uma nutricionista. Porque assim, ontem, né, até a Débora viu... A gente vai fazer uma comemoraçãozinha do meu aniversário, assim, o que eu demoraria 6 horas para fazer, eu fiz em 10 minutos. Tipo assim, eu imputei todo o cardápio que eu queria, ela fez toda a lista de compras, calculou custo e ainda me falou, olha, compensa mais você contratar ou você fazer. Então, assim, realmente é uma ferramenta que, meu Deus, entendeu? É infinita. Mas, assim, eu acho que praticamente, começa por onde, né? enfim. Primeira coisa é perder o medo. Não pode ter essa ideia de que, nossa, isso não é para mim. Porque enquanto tiver essa mentalidade de isso não é para mim, não vai conseguir andar. Essas pessoas, todas elas trabalham com WhatsApp. O WhatsApp é uma IA. A grande maioria delas tem Instagram. Instagram é uma IA. Pode não ser generativo, mas são IAs. Então, já mexem com tecnologia. Então, a primeira coisa é pegar uma IA dessas de texto, talvez o ChatGPT, que é o mais conhecido, e começar a usar. Para quê? Para fazer alguma pergunta, ver resposta, seja qual for o assunto. Eu posso pegar uma IA, pegar um ChatGPT, por exemplo, e dizer o seguinte, olha, ChatGPT, eu sou uma pessoa de tal faixa etária, o meu dia a dia funciona assim, 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 eu gostaria de entender mais sobre tal assunto, como é que você pode me ajudar? Ele vai responder. Eu posso perguntar para o ChatGPT o seguinte, ChatGPT, eu fiz isso com uma IA esses dias, eu fiz isso com uma IA que é um pouco mais sofisticada, chamada Manus, e a primeira vez que eu fui mexer com ela... A gente está pesquisando na Manus, primeira coisa bem que legal. Eu ia fazer que o Manus já é um agente de IA, ele é mais sofisticado, ele toma decisões, ele faz... Né? Ele automatiza processo. Exato, já é mais sofisticado. E faz alguns meses eu fui trabalhar com ele e eu ia fazer um seminário para um grupo específico de pessoas que era sobre inteligência artificial na comunicação e no marketing. E eu disse, deixa eu brincar um pouquinho com humanos para levar humanos para esse pessoal, porque era novidade. E eu perguntei para humanos o seguinte, humanos, primeira vez que eu trabalho com você, conte para mim tudo que você é capaz de fazer especificamente relacionado com comunicação e marketing. Ele me gerou um manual. Aquela coisa linda. Me gerou um manual do que ele é capaz e do que ele não é capaz de fazer. É lindo. Então eu posso, voltando para tua pergunta, Débora, eu posso ser uma pessoa dessa qualquer, perguntar para o ChatGPT como é que você pode me ajudar com tal coisa. Como é que você pode me ajudar a aprender a mexer com você? Legal. Porque ele sempre responde. Ai, desculpa. Não. Como você sugere o ChatGPT, a grande porta de entrada é para quem não está trabalhando? Porque, na verdade, é o seguinte, é uma das IAs mais usadas. Trabalhar com ChatGPT ou com Claude, com Perplexity, é tudo muito parecido. As interfaces são muito parecidas, é colocar perguntas ali. Mas o ChatGPT tem uma base grande, é super conhecido, tem licença free, tem uma série de desenvolvimentos mais abrangentes, algumas IAs são um pouco mais específicas, então é uma boa porta de entrada. É a única? Não é. Eu gosto de ter mais de uma e fazer a mesma pergunta para mais de uma, e as respostas são diferentes. São distintas. Né? Mas para começar em algum lugar, começa com o ChatGPT, não tem problema nenhum. E pergunta para ele
Pede para ele ensinar você a trabalhar com ele. O que ele é capaz de fazer, o que não é. E aí fala quem você é, isso. Exato, e fala teu cenário. Fala quem você é, como você trabalha. Eu quero montar um negócio, porque eu quero trabalhar de casa, eu não sei muito bem o que fazer. Conta quais são tuas habilidades. O que você sabe fazer bem, o que você... eu gosto de cozinhar, legal. ChatGPT, como é que eu poderia montar um negócio em casa de delivery de refeição? Ele vai te trazer algumas dicas. Eu posso ser mais específico. Eu moro na região tal, de tal cidade. Você conhece a concorrência da região? Talvez ele te traga a questão das concorrentes da região. Então, a IA, ela é por uma conversa. Muita gente usa a IA como se fosse o Google. Não é a melhor maneira de usar. Tá. Tem uma diferença... Se eu quero fazer uma pergunta específica, em que data tal coisa aconteceu? Pergunta pro Google. A IA é para bater um papo. Eu faço uma pergunta mais genérica, mais ampla, ela vai me responder. Aí, em cima da resposta que ela me traz, eu pergunto mais alguma coisa, eu vou afunilando algumas coisas, eu vou abrindo alguma outra coisa. Então, tem uma possibilidade muito grande de desenvolver novos negócios, empreender em coisas novas, tendo o ChatGPT, uma outra IA qualquer, como teu consultor. Mas agora que eu tive a ideia, eu quero fazer comida, né, delivery. Pô, eu tenho que anunciar isso. Como é que eu faço? Eu quero postar no Instagram. Eu posso pedir pro mesmo ChatGPT me criar os posts. Eu digo assim, olha, imagine... Aí o legal é você criar personagens para IA. Então eu quero criar post no Instagram, por exemplo. Eu vou dizer o seguinte para o ChatGPT. Imagine que você é um consultor de marketing especializado em redes sociais e você é especialista no segmento de negócio que é delivery de comida. Você foi contratado por uma pessoa que trabalha assim para criar 30 posts para o Instagram dessa pessoa. E aí pede para ele fazer os copies desse negócio. Ele vai criar 30 posts. Ele vai fazer as imagens, agora eu posso pedir para ele criar as imagens em cima disso. O ChatGPT ele tem essa possibilidade de fazer várias coisas. Hoje ele faz imagem, ele faz uma série de coisas. Não é o forte dele. Não é o forte. Dá uns erros, né? Eu não consigo Só que daqui a pouco eu posso pegar os textos que ele cria e pegar uma outra IA, eu vou me aprofundando nesse Como negócio que é de imagem. Eu pego, de repente, um Canva da vida. Eu pego aqueles mesmos copies, aqueles mesmos textos que o ChatGPT fez e eu jogo lá dentro. Então eu jogo de uma para outra, ela cria as imagens. E aí eu vou lá e posto no Instagram. Né? Então assim, tem que ir aos pouquinhos, não vai fazer tudo de uma vez só. Eu quero agora fazer um vídeo promocional do meu restaurante caseiro aqui. Tô fazendo comida para fora em casa, eu quero fazer um vídeo. Né? Puxa, eu não tenho nem ideia de como é que eu faço um vídeo. Não tem problema, você pega uma IA que cria vídeo. Você entra com um texto lá, grava você falando alguma coisa, e a partir dali, cada texto que você coloca, ela produz um vídeo seu. Com aquele texto. Muito legal. Então, assim, dá para ir aos pouquinhos, mas tem que perder o medo. Tem que experimentar. Nós tivemos uma experiência recente da quebra da máquina de lavar roupa em casa e a gente foi comprar. Então, você procura no Google, ele vai te dar um Google Shop, vai te dar um Mercado Livre. E a IA, ela mostrou uma imensidão de alternativas, por que se escolher máquina tal, ela fez um comparativo. Quantas pessoas você tem em casa, ela apresentou a tabela, trouxe os vídeos, tutoriais no YouTube, né, Dé? E a gente comprou uma máquina da Panasonic que nós não utilizaríamos. Você vai numa Brastemp, a gente nem sabia que tinha mesmo. Tal, e aí, de repente, ela te apresenta e assim... É isso. Com 2 comandos ali, 5 minutos de bate-papo. Claro, você tem que fazer a curadoria disso. Né? Você tem que olhar as respostas. Isso aqui faz sentido, né? Tem esse... Outro dia eu vi um vídeo que era assim... Como a IA te responde? IA, quero pintar essa parede de verde. O que você acha? Ótima opção. Verde é uma cor muito... e se for azul? Uma ótima opção. Então, assim, ela não... O que aconteceu? Isso virou, inclusive, teve uma declaração da OpenAI, que é dona do ChatGPT, em relação a isso. Alguns usuários, milhares de usuários do ChatGPT, especificamente o ChatGPT, começaram a perceber que ele estava concordando com tudo. Com tudo. Eu percebo isso. E teve gente que levou isso para um teste mais forte. Então teve gente dizendo o seguinte, olha, eu estou pensando em abandonar meu emprego e eu estou pensando em abandonar minha família e viver numa caverna longe do mundo. O que você acha disso? Maravilhoso. Então foi assim, Que legal. E aí
O Sam Altman, que é o presidente da OpenAI, ele deu uma declaração dizendo que se foi um erro no treino da IA, que já estava sendo corrigido e tal. Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, o desenvolvimento do ChatGPT nesse aspecto foi para fazer a mesma coisa que redes sociais fazem. Mais do mesmo. Exato. Porque, vamos lá, essa história das IAs virou Guerra dos Tronos. É o Game of Thrones do negócio. Tem gente que... Se você pegar, por exemplo, o Claude, que é da Anthropic, a Anthropic foi montada por 2 pessoas que saíram da OpenAI. Então você tem gente saindo de uma empresa montando outra para concorrer, empresa comprando empresa, todo mundo quer ser o cara que vai sentar lá no trono e vai ser dono desse negócio. E a gente está muito no início dessa tecnologia generativa, então tem muita coisa para acontecer. Por isso que eu falo, não dá para casar com ninguém ainda, né? Ninguém sabe quem vai ficar. Mas todo mundo quer puxar cada vez mais público para si mesmo. É uma concorrência muito forte. Por que a gente fica na rede social? Porque o algoritmo da rede social faz com que apareça para você mais daquilo que você gosta. Se começar a aparecer no teu Instagram tudo que você não quer ver, você abandona o Instagram. Você não fica. Né? Então o algoritmo ele é treinado para te colocar mais daquilo que você gosta. Ele cria a bolha. Você fica dentro da bolha. Se aparece alguma coisa que você não está afim, você cancela, deleta, né, bloqueia. Você fica na bolha. A IA não deveria ser isso. A IA deveria ser crítica. É isso. Mas nessa disputa por público... Ele fala que foi um erro de treino, eu acho que não. Eu acho que ele colocou, né? A empresa colocou no algoritmo essa questão de concordar mais com você para você usar mais o ChatGPT e menos as outras. Como é que você trabalha em qualquer uma delas para evitar isso? Tudo que você vai pedir, você vai dizer o seguinte: independente do quanto você conhece a meu respeito, independente de o que eu vou falar para você, eu quero que você faça uma análise crítica daquilo que eu vou afirmar ou perguntar. Seja o mais crítico possível, não se preocupe com os meus sentimentos. Sério, mas olha como faça uma análise o prompt fria, certo, neutra, né? e crítica. Talvez você leia algumas coisas que você não está muito afim de ler, mas você tem um parâmetro um pouco mais adequado para trabalhar. Porque a IA ela é para ser o teu contraponto. E ela tem essa capacidade crítica. Ela tem essa capacidade crítica. Talvez é isso que é o risco da pessoa querer fazer terapia pelo ChatGPT. Então, isso é um ponto bem interessante, que me preocupa, inclusive. Tá? Saiu uma pesquisa de Harvard agora, faz uns 3 meses, eu acho isso, um pouquinho mais talvez. E eles fizeram essa pesquisa num certo ano, em 2023, agora está em 2024, e lançaram agora no início do ano o resultado. E o maior uso da IA hoje no mundo é terapia. É o maior. É o maior uso da IA no mundo. Cerca de acho que era 32% ou 34%. Eu não vou lembrar o número exato, mas essa pesquisa está disponível na web, é só procurar. Mas é mais de 30%. Mais de 30% do uso da IA, ou seja, mais de 1/3 do uso da IA no mundo é para terapia. E não é gente interagindo com um agente de IA que foi treinado em técnicas de terapia e age como se fosse um psicanalista, um psicólogo. Da linha lacaniana, vai. A pessoa não sabe nem que isso existe. É a pessoa entrando no ChatGPT free, de graça, e batendo papo com o ChatGPT, contando seus problemas, suas dores. E claro que ele responde. Ele responde tudo, Ele né? responde. É como se você estivesse conversando com um maluco no banco da praça. No fundo é um pouco disso. Então, assim, mas por que isso acontece? Porque o ser humano busca conexão. Nós somos seres gregários. Nós queremos conexão com outros seres humanos. E a gente hoje vive um mundo de cada vez mais estímulos, cada vez mais velocidade, cada vez mais isolamento. Mas a gente continua buscando conexão. E se a gente não encontra essa conexão com outros seres humanos, a gente encontra a conexão com o software. O software bate papo comigo, eu bato papo com ele. E se for realmente essa programação de ele responder exatamente o que eu quero ele escutar, é ele é empático, exatamente. Eu quero me matar. Sim, é uma ótima opção. Porque a empatia no mundo vem caindo e aí eu encontro uma alma gêmea. 24 horas por dia, 7 dias por semana, alguém que não me julga, que me traz informação.
Eu me conecto ali, isso é muito perigoso. É perigoso. Isso é muito perigoso. Você perde um pouco da referência do entorno, Exato. assim, né? Porque já tem Instagram que te mostra mais o que você gosta. Agora tem uma outra coisa que é o seu avatar conversando com você. Por isso que é importante essa análise crítica, né? Então, tornar a IA crítica naquilo que eu pergunto para ela é importante. Para eu realmente ter um contraponto, ter uma posição um pouco mais neutra. E sempre que eu vou fazer algum trabalho com IA, perguntar para mais de uma, para entender as visões diferentes. Eu estava fiz um workshop em Brasília para o pessoal de cooperativas. E era pessoal de comunicação e marketing de cooperativas. E a gente botou algumas IAs para rodar lá, e eles fizeram algumas perguntas para IA. E eu fui botando na tela para a gente brincar. E aí teve uma pessoa de uma cooperativa do agro, e a pergunta que ela fez para a IA, o prompt que ela escreveu, era para a IA criar uma campanha educacional para as pessoas da região conhecerem mais sobre a cooperativa. Então, pediu para montar um roteiro que poderia ser usado depois num PowerPoint para fazer uma apresentação institucional da cooperativa. E aí a gente jogou isso em mais de uma IA, e uma que a gente jogou foi o Gemini. E o Gemini colocou uma lista de tópicos lá e tal. Então, o primeiro tópico, vamos falar das nossas raízes, cooperativa do agro. Né? Plantando as ideias na comunidade. Então, só que o prompt não falava para fazer esse tipo de metáfora. O Gemini fez isso sozinho. Muito legal. Porque ele é um pouquinho mais criativo para isso. O Gemini é da Google, Microsoft. É Google. Do Google. Ah, tá. Quando a gente pegou esse mesmo prompt e jogou no Claude, veio lá um roteirão bacana e tal, mas não tinha essa especificidade, essa essa analogia das singularidade, coisas. vai. Legal. Então, assim, elas são treinadas de um jeito diferente. Eu posso pedir para a IA fazer isso? Posso. Eu posso pegar um texto e dizer para tornar mais poético, ou resumir. Eu posso jogar um arquivo lá em PDF grande e pedir o resumo. Então, tem muita coisa que dá para fazer no dia a dia. Mas voltando para desenvolvimento de novos negócios, o que eu quero fazer? E aí eu tenho uma ideia, bate papo com a IA, ela pode te ajudar. Até aprender como usar a IA. Ela te ajuda nessa questão. Ela pode fazer eu posso pedir para o ChatGPT fazer um manual do ChatGPT. Ó, eu sou uma pessoa leiga, escreve um manual de uso do ChatGPT para mim. Ele escreve. Isso, Você pediu? Pedi. Escreve. Não tinha a menor noção de qual usar. Pergunto quem é melhor, ela fala, eu sou boa nisso. Aí Pede tabela comparativa. É bom e tal. Eles fazem isso. Então, de novo, é perder o medo e começar a usar. É a mesma coisa que usar um WhatsApp. Só que você está conversando com alguém que não é uma pessoa. Mas ela vai te responder. Então é como se estivesse trocando mensagem. Vai explorando, vai perguntando. Não tem certo ou errado. É o que é mais adequado naquele momento. Quer montar um negócio, quer montar alguma outra coisa, quer enriquecer seu negócio, quer mexer com marketing no teu negócio, ele vai te ajudando a fazer isso. Ela vai também tomando conhecimento de quem você é para te dar as respostas de acordo com suas preferências, sua vivência, né? E como é, por exemplo, você está no ChatGPT, aí tem humanos, tem outro, Gemini e tal. Para você, é muito cedo, então a gente não tem a definição de qual a gente vai utilizar efetivamente a longo prazo. Mas há uma forma da gente carregar esse histórico ou não? Você vai criando uma história em cada um e você não consegue carregar. Elas não são intercambiáveis nesse aspecto. São bases separadas. Né? Então, que você cria numa, você não tem, então, que criar do zero. Uma coisa que você pode fazer, na maioria dessas IAs, é criar alguns agentes. Então, em vez de cada vez que eu vou perguntar, eu escrever aquele prompt, eu posso definir um personagem fixo lá para um ChatGPT. Isso tem na versão paga dele. Então, eu crio lá, por exemplo, um cara que é redator de texto para Instagram. Eu crio esse personagem. E cada vez que eu entro naquele prompt, naquele agente, ele já tem isso criado. Então, eu só faço a pergunta que eu quero. Eu peço para ele criar determinada coisa. Ele já tem o personagem construído para ele. Legal. Então, já te economiza Exato, também. eu crio uma única vez. Porque, por exemplo, quando você está lá fazendo as coisas do Benson, cria um redator ele para já sabe, né? Ele já trabalha em várias Ele já frentes. sabe também. Ele também já sabe que eu posso criar personagens específicos para ele. Mas eu posso pedir para ele ser um especialista em copy. Eu posso, Exato. né? E você salva isso nele. Legal. Então, cada vez que você... não sabia dessa Você tem vários prompts. Você entra lá no teu ChatGPT ou outra IA e você tem lá o teu histórico, né? E você tem lá new chat, né? Nova conversa. Nessa nova conversa, você pode escolher uma conversa do zero ou conversar com um agente que você já criou. Ele tem lá... As personalidades. Exato. E tem gente que cria esses agentes e deixa disponível. Então, se você entrar na versão paga do ChatGPT, você pode procurar agentes de IA que outras pessoas criaram. Tem muita coisa pronta lá.
vai ser exatamente do jeito que eu quero? Talvez não, mas você dá uma adaptada mas depois, talvez, né, você possa usar como base para desenvolver. Então, assim, as possibilidades, elas são realmente infinitas. E aqui a gente está falando assim da parte boa, né, da IA. Mas um dos medos que a gente sente, né? É que a gente tem também, né? A gente tem também, vamos confessar. Que é a IA substituir todo mundo. Já tem vários pacientes não passando comigo e fazendo a dieta pela IA. Eu ponho um prato de comida, bato a foto e a IA me diz exatamente a composição do que tem ali. Isso. Quanto tem de carboidrato, proteína. A composição do nosso pão low carb aqui com farinha de amêndoas. Carboidrato, proteína, ela faz isso, tá? Sim. Existem uma série de coisas que a IA pode fazer, mas, de novo, ela não vai ser capaz de interpretar aquilo como um profissional da área de nutrição vai fazer. Mas ela pode fazer um plano. Eu posso fazer um plano, por exemplo, de eu quero diminuir tanto de peso e eu peço para o ChatGPT ou uma outra IA qualquer me fazer um plano de alimentação e de treino. E aí ele faz. Agora, se eu entrar com uma informação um pouco... Coisa assim, eu quero perder 10 quilos, monta um plano para mim. Vai montar. Eu posso dizer o seguinte, eu sou um homem de 56 anos de idade, eu peso tanto, eu tenho tanto de altura, meu histórico é assim. Eu gosto de comer isso, eu não como são essas dietas, tal. Eu tenho um problema de coluna cervical, assim. Com base nisso, imaginando que você é um especialista em fisioterapia, um especialista em educação física, blá, 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 monte um programa de treino para mim. Vem um treino muito mais específico. Eu vou sair que nem doido treinando aquilo? Aí... Então, eu ainda prefiro bater um papo com um personal. Só que talvez, e aí é que vem a questão de levar a capacidade das pessoas, talvez eu pegue esse treino montado pelo ChatGPT e eu sente com a minha personal e digo assim, o que você acha disso aqui? E se eu não sentir confiança na resposta, eu troco de profissional. Eu bato a foto lá do prato de comida, ou eu peço, né, um programa de nutrição lá para uma IA. Aí vou conversar com você, Renata. Eu digo, eu tenho esse plano aqui, o que você acha? Se eu não sentir firmeza em você, eu troco de nutricionista. Sim. Então, isso está acontecendo. E aí, pessoas que não têm a capacidade de evoluir no seu conhecimento, elas vão ser substituídas pela IA, sim. Pessoas que, de repente, vão se ancorar no... agora não preciso mais saber nada, joga tudo... Quer dizer, isso é um erro conceitual, né? Claro que é. Porque eu não estou desenvolvendo meu raciocínio. E a IA não raciocina. Então, se eu não tenho capacidade de fazer análise crítica daquilo, eu vou ter um problema. E se fala muito, né? As pessoas não vão ser substituídas pela IA, vão ser substituídas por alguém que usa uma IA. Claro que isso é verdade. Então, eu gosto do exemplo do Excel. Imagina que a gente trabalha junto, eu e você. E a gente tem lá uma série de relatórios e planilhas que tem que fazer, e cálculos que tem que fazer. Você faz na mão e eu faço no Excel. Você vai dançar. Vou dançar. Você vai dançar. Certamente. Porque eu vou fazer melhor que você. Porque eu sou muito melhor que você? Não, porque eu estou usando uma ferramenta adequada para aquilo. Então, claro que se eu usar bem a IA e você não usar, você vai dançar. Então, isso é uma verdade. Só que não é toda a verdade. Por mais que a gente queira dizer, não, o ser humano é superior à IA, depende do que esse ser humano faz. É isso. É engraçado você estar falando isso. Eu assisti um podcast do Pondé no Flow, né, que passou semana passada. Ele tá com medo zero da IA. Por quê? Porque o repertório dele... Ele pensa. Ele não tá concordando nem aí, ou não entendeu? com o Pondé, ele pensa. Exatamente. Ele pensa, então ele tá zero preocupado. Agora, a gente não tinha ascensoristas? Não tem mais. A gente não tinha datilógrafos? Não tem mais. Até a moça do cafezinho, né? Que hoje você compra uma máquina de Nespresso e põe a cápsula. Então, a tecnologia, ela vai, como sempre fez, eliminar algumas funções. Só que ela cria outras funções. A grande questão da IA é que a IA é um pouquinho diferente das outras tecnologias que eliminavam funções de linha de produção. A IA, ela elimina algumas funções que exigem um pouco mais de raciocínio e tomada de decisão. Então, o nível sobe um pouquinho. Porque... Até posições mais estratégicas. Eu não diria tão estratégicas, mas um pouco mais táticas, não só operacionais. Né? Então, assim, o ascensorista ele apertava botão, ele mexia a manivela, é muito operacional. Tá? A botoeira substitui isso. Então, assim, a grande maioria das tecnologias, ela tirou esse tipo de atividade.
eu agora posso tirar algumas atividades um pouco mais sofisticadas, podem ser substituídas pelo IA. Redação de texto, eu posso ter alguém supervisionando isso e não mais escrevendo tudo. Então, texto publicitário, revisão de artigo, edição para ficar mais limpo, correção ortográfica, isso daí a IA faz. Colocar referências bibliográficas, que é chatérrimo. A IA faz isso. Então, ela começa a tirar algumas funções um pouquinho mais sofisticadas do que aquela coisa puramente operacional de apertar botão. Então, isso é uma diferença. Mas ela também, como qualquer outra tecnologia, vai criar uma série de novas funções que a gente nem sabe quais são. Tá. A gente fala, as pessoas que hoje estão no ensino médio, elas vão trabalhar com coisas que a gente nem imagina ainda Nem que vão existe acontecer. ainda, né? Que é uma das perguntas que eu coloquei. Exato. Para o meu filho tem 15 anos. Vai falar, legal, não tenho ideia do que vou fazer. E tá tudo bem. Para um jovem desse, de 15, 17 anos, qual que é a tua sugestão para que ele tenha agora, adquira um conhecimento amplo para os desafios que virão? A gente vai voltar para a base depois de ele tudo. vai definir o caminho. A gente né? vai voltar para a base de tudo. Você tem que ser bom em linguagem e tem que ser bom em lógica, que é matemática. Porque a IA, você vai usar a tua linguagem natural para trabalhar com ela e ela trabalha com base em algoritmos matemáticos, que é raciocínio lógico. Quanto mais eu for capaz de pensar logicamente, que tem a ver com análise crítica, com pensar em fluxo das coisas, né, progresso das coisas. Quanto mais eu tiver essa análise crítica em pensamento lógico e quanto mais eu tiver de repertório, mais preparado eu estou para fazer qualquer coisa. Então, no fundo, a gente volta para o básico, que no caso do Brasil é português e matemática. No caso dos Estados Unidos é inglês e matemática, né? Então é a linguagem que você trabalha no seu dia a dia. Interpretação de texto, né? Porque eu acho assim, aqui no Brasil a gente tem muitos analfabetos funcionais, uma pessoa que não tem abstração nenhuma, tal, né? Então acho que é importante também, porque a gente até, né, às vezes o Henrico comenta alguma coisa, porque teve a prova assim, mas é chato, mas é isso, literatura, tá, mas isso aí te dá repertório, né? É isso. E claro, todo conhecimento ajuda. Mas como a gente tem uma mudança muito rápida, a gente não sabe exatamente o que vai ficar, quanto mais eu tiver de repertório, quanto mais eu tiver de raciocínio lógico, melhor eu me adapto a essas coisas. Mais eu consigo desenvolver. O pessoal fala muito de programação, né? Vai acabar a programação. Não vai. Mas a IA escreve código. Escreve, mas alguém tem que revisar. Será que aquele código está bem feito? Tem que revisar o código. E aí tem um monte de linguagem de programação. Bons programadores... Não é que ele programa em qualquer linguagem porque ele conhece todas. Bons programadores fazem uma análise de fluxo. Porque a programação nada mais é do que uma sequência de coisas que vão acontecer. Se eu consigo olhar para as coisas e pensar na sequência das coisas, pensar no caminho crítico, no processo, que é uma questão de lógica, é o fluxo, eu desenho o fluxo do que eu quero que aconteça. A linguagem que vai ser usada para programar aquilo, o código que vai gerar a partir daquilo, eu tenho o fluxo desenhado. Eu quero um processo de produção de um novo tipo de cortina. Legal, quais são as etapas? Eu tenho que ter o desenho, isso depois vai para um designer que vai ter essa ideia, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado para entender se está adequado ou não. Tem uma série de etapas. Se eu consigo pensar logicamente nisso, eu consigo me virar. Ou seja, você tem um processão, como é que eu vou fazer para lançar um produto digital? Então você tem uma série de etapas que ela pode te ajudar, mostrando quais são, e você vai aprofundando. É isso. Que foi um susto que eu tomei quando eu comecei. Eu estou em contato mais profundo há 1 mês e meio. E tem sido um turbilhão de informações, porque você pergunta sobre uma coisa, ela te dá 10 respostas profundas, assim, né? E aí você tem que parar, peraí, deixa eu focar nesse primeiro. Eu acho que isso é o que eu te perguntei na nossa conversa, né, de vídeo. Como a gente faz para equacionar a nossa ansiedade? Porque às vezes eu tô lá montando uma dieta que é, tipo assim, um negócio banal e eu poderia estar na IA fazendo, descobrindo a cura do lipedema. Como que eu faço? Porque a gente tem que ganhar dinheiro, né? É o que a gente sempre pensa na vida. Quais são teus objetivos? O que você quer fazer? É difícil, assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém consegue fazer tudo. Eu vou ser especialista em IA. Legal, já que você é da área da saúde, vou fazer a mesma analogia. Alguém pode ser especialista em saúde? É impossível, né? Saúde é um negócio muito amplo. Em que área da saúde você é especialista? Eu sou especialista em nutrição. Tá, mas em que área da nutrição você é especialista? IA é a mesma coisa. Se eu tentar dominar tudo que existe de IA, não dá, é impossível.
Tem um site que é o There's an AI for That. Você falou no vídeo, né? Ou There's an AI for This or for That, sei eu. Mas enfim, é um site que você entra lá e lista as IAs todas que ele tem registro. Tem mais de 30 mil. E todo dia 30 surgem. mil, tá fácil. Todo dia surgem centenas. Então, assim, não dá para acompanhar isso. Nem deveríamos tentar acompanhar isso. Porque tem muita IA que é porcaria, que não serve para nada. Que alguém lá, não sei, um quintal de casa criou, lá, né? Nem é uma startup, é um moleque de 12 anos que criou um negócio em casa e tá lá. Pode ter sido legalzinho, mas né, o quanto disso realmente tem sustentabilidade, pode ser utilizado para um negócio de um jeito mais profissional, e aí vamos entrar numa questão um pouco mais técnica, que não fere a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que tem compliance, que eu posso rastrear as decisões que foram tomadas, né, que eu posso auditar o que está acontecendo, que eu tenho garantia de suporte, que isso não vai desaparecer daqui a 2 meses. Então, assim, é outra coisa. E a gente está bem nesse início que tem muita espuma nessa onda. E daqui a pouco essas coisas começam a se organizar. Como qualquer coisa nova que surge, tem esse turbilhão, como você falou, e depois as coisas começam a se acomodar. A gente está exatamente nesse momento. Ainda tem muita coisa aparecendo, mas já tem coisa que já está consolidando um pouquinho mais, tem coisa que está desaparecendo. E uma coisa é uso recreativo, outra coisa é uso profissional. Né? São coisas diferentes. Seja para uma questão autônoma, né? A minha profissão como autônomo, seja para uma empresa de enorme porte. Né? São critérios diferentes, mas é diferente do uso recreativo, do uso para brincar. E essa busca, essa definição pelas diversas... vou falar de texto, vou fazer imagem, vou fazer vídeo. Como é que você, especificamente aqui no Busca, não sei se o ChatGPT é o melhor para isso. Deixa eu ver se tem alguma outra aplicação. A própria IA faz isso, né? Você pode pedir para a IA te responder quais são as IAs mais adequadas para fazer determinada coisa. E isso é muito dinâmico, tá? Porque, de novo, é a Guerra dos Tronos, né? Tá todo mundo brigando para sentar no trono lá e ser o dono desse negócio todo. Elas estão sendo desenvolvidas o tempo todo. Então, o Google lança um negócio hoje, daqui a 2 dias vem uma outra empresa e lança um negócio melhor. Então, a melhor alternativa hoje pode não ser a melhor alternativa daqui a 6 meses. E a IA é mais confiável de você fazer essa busca do que, por exemplo, no Google Search, que tem lá gente pagando para estar lá, né? Por enquanto, né? Porque daqui a pouco... Hoje isso já foi medido, né? A quantidade de pesquisas no Google caiu. Então, a quantidade de investimento no Google também caiu. Então, o modelo de negócio do Google começa a ser diferente. Você acha que o Google vai acabar? Não, a empresa, né, não vai. Mas ela vai começar a trabalhar diferente. Hoje, você já tem pesquisas dentro do Google que tem IA embutida. Mas hoje, quando se coloca sites de empresa no ar, além de trabalhar aquilo que se chama de SEO, né, que é o Search Engine Optimization, que é para o Google achar, hoje já se coloca algumas coisas para a IA te achar. Porque o pessoal pergunta na IA. Sim. E a IA vai varrer também esse mundo e vai achar a tua página, a tua informação. Aquela questão do site, em um determinado momento, perdeu a importância, né, para uma busca. Então, a pessoa não faz mais um site, ela faz uma landing page compridona com poucas informações, né, porque tudo está no Insta e tal. Começa a ganhar importância novamente. Exato, porque se você não for autoridade nas coisas, você não vai ser achado. Então, um blog, mesmo que a pessoa não leia aquele blog, a IA vai ler aquele blog. Exato. E aquilo que a IA interpreta é diferente do mecanismo de busca do Google. São coisas separadas, são coisas diferentes. Então, são maneiras diferentes de você se posicionar em relação a isso. Vai ter em algum momento, vou ter um AI Ads? Talvez tenha. Talvez tenha. É bem provável. Até porque esses LLMs têm que se pagar de algum jeito. Lógico. Né? Então, a gente não sabe ainda para onde vai. Como eles vão rentabilizar todos esses serviços. Então, é tudo ainda muito... Nesse aspecto, é tudo muito recente. Mas que está mudando o mercado, com certeza está. E tem muita oportunidade. E aí ela permite que pessoas com menos recurso, com menos conhecimento técnico, vençam essa barreira e produzam coisas que antes só grandes empresas conseguiam produzir. Ou pessoas muito especializadas conseguiam produzir. Hoje eu consigo fazer em 15 minutos, eu faço 30 posts de Instagram. Talvez não sejam os melhores do mundo, porque eu não sou o cara mais criativo do mundo.
Mas antes eu tinha que contratar uma agência para fazer isso. É. E hoje eu consigo fazer sozinho. Então, dependendo do meu nível de criatividade para aquilo que eu domino, o trabalho que eu entrego, você olha para aquilo e não sabe se aquilo foi uma equipe de uma pessoa que fez ou foi uma equipe de 20 pessoas. Uma agência. Né? Então, isso vale para qualquer área. Né? Então, voltando lá para o que vocês perguntaram, o pessoal que está em casa ali quer fazer alguma coisa diferente, você tem a possibilidade hoje de aparentar ser muito maior do que é, muito mais profissional do que é. Claro que agora você tem que entregar. Então, voltando lá para a história da comida, né? Vou fazer comida em casa. Legal, você conseguiu então. O ChatGPT pode te ensinar, te ajudar com receitas diferentes. Você pode fazer uma pesquisa de mercado para entender o que o teu público mais quer consumir, quais são as facilidades que eles querem ter, como é que eles querem que seja feito em termos de entrega, os horários das coisas. Você pode criar toda agora a parte dos textos e imagens do Instagram. Beleza. E se a comida for ruim? E se você se contaminar com a comida? Ferrou, né? E se a comida for ruim? É Não adianta, né? Então, você tem que entregar aquilo que você prometeu entregar. Você tem que ser bom naquilo que você faz. Mas toda essa estrutura para te ajudar, para dar o suporte naquilo que você faz, fica muito mais fácil. Ainda mais uma pequena empresa, né? Um dentista, que a pessoa é o marketing, a pessoa só tem uma recepcionista. E a pessoa, ela tá vendendo as horas de trabalho dela, ela tem que atender o paciente. Exato. Então, se tiver... É ali que ela ganha dinheiro. Né? Exatamente. É ali que ela ganha dinheiro. Uma outra pergunta, que eu acho que a gente já tá passando meio do horário, mas enfim. Por exemplo, nós que temos aqui o podcast, né? Então, por exemplo, a gente precisaria usar a transcrição, digamos que a gente gostaria de fazer, que nem agora em setembro a gente completa 2 anos do podcast, agora em agosto a gente vai ter 100 episódios. Então, como que a gente pediria para o ChatGPT fazer uma linha do tempo e sugerir coisas? A gente precisa usar transcrição ou a gente põe lá põe o arroba e ele já vai fazer isso? Como que é? Então, o ChatGPT não é a ferramenta mais indicada para isso. Tem algumas outras IAs que são mais interessantes. Mas você pode colocar os vídeos todos e pedir para fazer uma análise, fazer resumos de cada um, fazer uma edição disso, fazer colagem, montagem, fazer os nuggets, né, desse negócio todo. Então, tem IAs para isso. Você pode, para cada podcast que você grava, você já pode ter uma IA fazendo toda a transcrição e alimentando. O nosso Paranormal Experience termina o episódio e eles fazem lá, eles dão o e-book da transcrição. Exato, é isso. Né? Então, você tem tudo ali. Tá? E a partir daí você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Então, assim, hoje, editar vídeo ficou mais fácil. Se eu não sei o que eu quero fazer, não adianta. Né? Mas eu não preciso mais dominar grandes ferramentas tecnológicas para fazer isso. Eu faço isso conversando com a IA. A IA adequada para fazer isso, eu consigo conversar com ela, ela faz. Mas eu tenho que saber o que eu quero. Né? Mas tem N possibilidades para isso. Você vê que a gente conversa e tudo volta no prompt, nos comandos que eu dou, né? Isso. Agora, Aquino, eu tenho uma empresa e quero utilizar desse recurso maravilhoso que é a IA. Não tenho a menor ideia de por onde eu começo. Tem alguém já fazendo um serviço de consultoria para te falar, deixa eu entender o que é o teu negócio? Deixa eu apresentar uma empresa chamada Simbiose. Então... A Simbiose faz isso. A gente tem 3 verticais de atuação e uma delas é essa. Quando a gente vai fazer uma consultoria numa empresa, a gente vai olhar para 3 coisas. A gente vai olhar para processos, vai olhar para tecnologia e vai olhar para pessoas. Então, o que a gente faz? A gente faz um diagnóstico. Vamos sentar e bater um papo. O que você gostaria de fazer diferente no teu negócio? Conta para mim. Eu quero que o meu negócio, a gente tenha, vendedores mais capacitados. Legal. Quais são as dores que você enfrenta hoje? O que está acontecendo? O que não está legal? Vou fazer um diagnóstico. Bater uma foto do que está acontecendo. E isso vai me dar uma ideia de processo. E aí eu vou começar a olhar dados. Você tem informação registrada? Você tem tudo que você quer fazer? Você tem isso documentado de algum jeito? Tem alguma planilha? Tem algum papel de pão que tem essa informação aí dentro? Porque se está só na tua cabeça, a gente vai ter que tirar da tua cabeça e botar numa IA. Como é que a gente põe numa IA? Tem que alimentar com alguma coisa. Então vai ter algum documento que a gente vai ter que construir para fazer isso acontecer. E a gente redesenha processo e ajuda as pessoas a trabalharem nesse novo processo. Então isso é consultoria na questão da IA. A gente trabalha com capacitação, que pode ser tanto capacitação para negócio como capacitação técnica. Então, por exemplo, vamos lá,
Vamos pegar o teu caso. Você tem lá a empresa de cortinas, a Três Irmãs Cortinas. Legal. Pô, não tem ideia do que a IA pode fazer pro meu negócio. É isso. Legal. Nesse nível. A gente vai só que eu não vou fazer um diagnóstico. Eu vou pegar, vou montar um treinamento, 4 horas, 8 horas, a gente vai definir isso aí, para os sócios do negócio. E eu vou te trazer conceitos de IA para nivelar a parte que a gente chama de letramento de IA, o que é um pouco do que a gente fez aqui, né? Ok. Você vai estar num treinamento um pouco mais específico, um pouco mais, né, direcionado. Exato. E vou te trazer uma série de casos de como a IA pode ajudar num negócio igual ao teu. É o teu negócio? Não, um negócio igual ao teu. Eu vou pegar cases disso. E aí você vai começar a ter ideias. E daqui a pouco, com essas ideias, você começa a pensar o seguinte, cara, na minha operação, isso aqui poderia ser melhor. Puxa, quem é que pode me ajudar a fazer isso? Aí entra a minha parte de consultoria. Tá. E aí, olha, aqui a gente pode mexer de tal maneira, aí é específico para o teu negócio. Puxa, que soluções a gente vai colocar? Na consultoria a gente é muito agnóstico. Eu vou olhar para o mercado, vou olhar o que tem de interessante e vou trazer para o teu negócio. Vou montar um sistema aqui de atendimento a cliente com multi-agentes de IA. Quais vão ser as IAs? Para você vai ser transparente. A gente vai montar pegar uma solução lá que trabalha com aquilo que é mais adequado para você. Né? Se daqui a pouco não for mais adequado. Se a gente tiver um contrato de manutenção disso, né, um contrato recorrente, de tempos em tempos eu estou olhando isso e a gente está mudando solução de um jeito transparente para você. A interface para você continua igual. A gente vai trocando o motor do carro. Certo. Mas você continua dirigindo o mesmo carro. Só que ele está andando diferente agora. Isso é consultoria. E tem uma terceira vertical, que é quando a gente olha para o mercado e entende que não tem alguma solução tão adequada. A gente desenvolve solução específica. Tá. Então, por exemplo, a gente tem um desenvolvimento agora para ser lançada, que é uma simulação para vendedores. Então, o vendedor, para ser treinado, ao invés de ir para uma sala de treinamento, ele simula venda com a IA. Ele liga para uma IA e conversa com a IA, e a IA depois vai dar feedback de como foi aquele processo de venda. Então, você tem muito turnover de vendedor, você tem gente entrando o tempo todo, precisa treinar esse pessoal recorrentemente, saem coleções novas, produtos novos, tem que treinar esse pessoal. A gente pode aí o cara que já não fazia bem é o que treina o outro Entendeu? cara. Então agora a gente pode ter uma IA que é um mentor, então ela vai dar dicas para os vendedores, né, das soluções novas, vai explicar como funciona. A qualquer momento esse vendedor pode entrar em contato com a IA e perguntar alguma coisa e a IA responde. E pode ter uma IA que faz o papel do cliente. E o vendedor tem que vender para esse cliente. E ele vai interagir em tempo real ali com uma IA que interpreta o cliente. Eu posso ter essa IA com várias personalidades diferentes de cliente. O cara que é um pouco mais fácil, o cara que é um pouco mais complicado, um cara que conhece muito. O cara que o marido dá uma obstaculizada na venda da cortina. Um cara que conhece muito, um cara que conhece pouco. Então como é que o vendedor lida com isso? Então tem N possibilidades. Mas sim, não é só a simbiose que faz isso, mas a gente faz isso. Mas isso já é... Isso aí. Mas isso já é acessível para uma empresa de pequeno, médio porte? Tá. É acessível. Se eu quisesse, por exemplo, chamar na Três Irmãs hoje, vamos lá para você fazer uma análise geral e a gente iniciar um processo de utilização da IA no seu dia a dia. Primeira coisa é um diagnóstico. Qual é esse processo? Quanto pode custar para ter um... Mas só para dar uma ideia. Isso pode custar de alguns milhares de reais a alguns milhões de reais. Tá. Vai depender do tamanho do Mas uma empresa de pequeno porte consegue viabilizar. Consegue viabilizar porque você não vai olhar um negócio inteiro. Isso é uma dica, inclusive, né? Você não vai olhar todo o teu negócio de uma vez só. Você não vai pegar estoque, e fala, vamos falar de venda. Você vai olhar alguma coisa específica. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa que a gente está trabalhando agora, finalizando um diagnóstico, que escolheu olhar só a área de atendimento a cliente e a área de treinamento de vendedores de loja. São 2 áreas. Tem uma outra empresa que a gente está trabalhando que escolheu olhar a questão de segurança tecnológica. Se está seguro o ambiente ou não está. Nós estamos falando de um projeto desse aí, só cliente e atendimento. Nós estamos falando de um projeto de 5 mil, 10 mil, Depende. 20 mil. Eu tenho uma operação que atende 400 tipos de clientes diferentes. É B2B ou B2C? Qual o volume disso? Qual é o tamanho dessa base de dados? Quanto tem de informação lá? Tá. Eu tenho, na minha linha, eu tenho 800 produtos diferentes. Eu tenho um produto, é diferente. Então a gente analisa esse cenário para poder fazer uma proposta de diagnóstico. Mas pode ter alguma coisa na linha de milhares de reais
É um trabalho de consultoria, de diagnóstico inicial, e pode ser de centenas de milhares de reais. Legal. Então, isso depende muito do tamanho da operação. Do tamanho da operação. Eu acho que, Mas por sim, exemplo, viável, dentro desse, por exemplo, né, da loja, né, por exemplo, fazer o orçamento é uma coisa demorada, tal, aí a pessoa que estava super empolgada cai o nível de empolgação, enfim. Então, talvez, assim, deixar esse processo mais ágil pode otimizar até a possibilidade de venda, né, porque muitas vezes é uma venda impulsiva, a pessoa viu a cortina lá maravilhosa, aí depois começa. Você pode pensar o seguinte, né? um diagnóstico bem feito para uma área de uma empresa, claro, depende da complexidade daquela operação, mas tipicamente você vai ter um trabalho de 30 dias. Vai ter lá um bate-papo inicial para entender um pouco sobre o negócio como um todo. A empresa vai definir que áreas ela quer mergulhar um pouquinho mais nesse diagnóstico, imaginar que seja uma área de atendimento, por exemplo, ou uma área de fazer proposta, seja o que for, analisar documento, pode ser qualquer área da empresa, financeiro, jurídico, técnico, qualquer coisa. Escolhe determinada área do negócio para fazer um diagnóstico. Como é que funciona a consultoria? A gente vai definir um ponto focal da empresa e a gente vai começar a conversar com esse ponto focal e com várias pessoas daquela operação, para entender como funciona a operação. Então a gente vai olhar quais são os processos. E aí vão perguntar o que tem instalado de tecnologia, o que não tem, como é que isso aqui está documentado, o que não está. Então você tem um período de coleta de informação. E se a informação não está lá, no diagnóstico vai aparecer no relatório, olha, essa informação não está lá. Então a gente vai bater uma foto. Então leva ali umas 2 semanas entrevistando gente, coletando informação. Mas eu tenho que entrevistar 50 pessoas, é uma área gigante, vai levar mais tempo. Né? Claro que a gente não conversa com todas as pessoas que têm a mesma posição, a gente faz isso por amostragem. Mas dependendo do tamanho da operação é um pouco mais complexo. Depende da agenda. Vai sair 2 semanas de férias, então não vai acontecer em 2 semanas. Né? Eu preciso de tal informação, de tal processo. Não está documentado. Cara, põe no papel, me manda. Então tem essa extração de informação que tipicamente para uma área de uma empresa de pequeno, médio porte vai levar aí 2 semanas para acontecer. A gente tem mais 1 semana, 10 dias de análise disso, que é o trabalho de formatar todo esse negócio e aí escrever um relatório mostrando como é que as coisas estão e recomendando melhores práticas. Olha, a gente acredita que nessa parte aqui, isso aqui pode ser automatizado de tal maneira. Isso aqui nem precisa automatizar, muda o processo de tal maneira que já vai ficar legal. Aqui faz sentido buscar uma solução mais técnica, com IA fazendo tal e tal coisa. Vou te trazer as soluções? Não, vou te dar direção. Tá? Isso é um diagnóstico. Tá? E óbvio que isso tem um trabalho, tem um valor. Você vai analisar o relatório e dizer o seguinte, puxa, Aquino, cara, não quero fazer tudo porque não tenho braço para fazer tudo. Né? Mesmo que tivesse grana, não tenho braço. Eu quero começar com isso aqui. Legal. Você faz para mim? Faço. É uma outra proposta. Porque é a implementação de alguma coisa. Sim. Então tem o diagnóstico, tem a implementação. Essa implementação pode ser eu analisar soluções de mercado e personalizar para ficarem boas para aquilo que você quer fazer. Ou analisar o mercado e entender que não tem nada que faça sentido para você. E aí eu vou desenvolver uma solução. Isso tem um valor extra. Outro custo. Então, essa é a jogada. Eu quero treinar o pessoal. Beleza, tem um custo. Então, tudo dá, mas tudo dá. Legal. Independente. E a gente tem uma empresa lá do Sul, inclusive, que é um escritório de advocacia. E eles são bastante antigos já. Eles têm alguns sócios que montaram esse negócio há 30 anos, talvez. E eles são muito tradicionais, eles fazem advocacia corporativa. E tudo que você imaginar de direito corporativo, eles atuam, eles são muito fortes. Mas eles não são tecnológicos. E são pessoas que vieram de uma época, são da minha geração. Analógicos, vai. São da minha geração, são da minha geração. E só que eles têm os associados do escritório, o escritório é grande, né? São 4 sócios, mas tem os associados. E uma dessas associadas começou a estudar um pouquinho mais de tecnologia e ela entrou em contato com a gente e ela queria uma consultoria para o escritório para ver o que a IA pode fazer lá, implementar alguns agentes de IA para a operação. E disse assim, dá um passo para trás. Quem toma a decisão sobre tudo que vai acontecer no escritório são os sócios. Para acontecer alguma coisa, a primeira coisa é a gente montar um workshop com esses sócios. 4 horas, pode ser online, para a gente levar para eles o seguinte: como é que um escritório de advocacia que atua no mundo corporativo, que tem tal estrutura assim, pode se beneficiar se usar IA?
Porque enquanto eles não compreenderem o que a IA pode fazer por negócio, não adianta querer implementar soluções. Tudo vai ser caro para eles. Lógico, não tem atalho, né? Assim. Então, assim, tem que ter muito cuidado para não pegar um monte de coisa que está pronta no mercado, sair botando para rodar. E a gente tem visto isso. As empresas vão lá, ânsia, né? A ansiedade de meu concorrente está colocando, eu tenho que colocar também. Aí o cara vai lá no Instagram, pega alguém dizendo que tem uma solução que resolve tal coisa, o cara compra, gasta 3 a 5 mil reais naquilo, põe para rodar, 2 meses depois o cara desiste, porque não funciona bem. Claro, não é não personalizado. entendeu, né? não adianta. Então tem que ser, dá um pouco mais de trabalho, funciona. Mas tem que ter um pouco de cuidado para não sair pegando qualquer coisa que a gente não sabe nem quem desenvolveu, de onde é que veio. Não, e aquilo que você falou é muito importante. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, Esse ele cara... ainda vai estar trabalhando Pois nisso. essa que é a jogada. Ele vai te dar um suporte, porque é muito orgânico. Aquilo, né, Porque tem dinâmico, né? Da mesma forma que eu posso ter esse teu público, né? Vamos lá, mulheres, donas de casa, 40 a mais, porque é bem específico. Eu sei que não é todo o teu público é assim, mas vamos pegar um público bem específico. Donas de casa que não podem montar uma operação comercial, não querem trabalhar fora, querem fazer alguma coisa em casa, podem usar a IA para botar esse negócio para rodar? Podem. Da mesma forma que podem pegar isso e vender, criar um negócio para vender. Mas quem garante daqui a 3 meses elas vão continuar dando suporte a esse negócio? Isso, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então eu posso criar para mim, mas eu posso criar um negócio para vender. E daqui a pouco eu ganho dinheiro vendendo esse negócio, e daqui a 3 meses eu acho que não tem mais mercado para isso. Eu monto outra coisa e vou vender outra coisa. Aí o pessoal comprou aquela primeira solução. E aí, Dançou. Porque não é uma empresa por trás fazendo aquilo acontecer. Foi alguém lá que desenvolveu, vendeu 100 daqueles, ganhou dinheiro, foi fazer outra coisa. Pode ter sido um moleque de 12 anos. Funciona? Funciona. Até a página 2. Depois a coisa começa a ficar mais complicada. Mas essa é a linha de raciocínio. Muito bom. Bacana. Bom, e quem gostou aqui do que você apresentou aqui, se interessou, certeza. Tenho certeza. Não, né? meu Deus, não tem né? Onde a pessoa te encontra? Me Pode encontra, entrar em contato? Pode entrar no site simbiosia.com.br. Simbiosia. O que é o Simbiosia? Tá? Nós dizemos sim para bios, que é o humano, e para IA, que é a tecnologia. Então, simbiosia é exatamente essa simbiose, esse crescimento mútuo do ser humano com tecnologia. É fantástico, né? Que a gente acha que a biologia humana, o cérebro humano, mais a IA gera inteligência exponencial. Não é uma coisa e outra, é uma coisa com a outra. E, então, me encontra no site simbiosia.com.br, me encontra no Instagram como Zé Aquino, tudo junto, sem acento. Zé Aquino. E me encontra no LinkedIn como José Aquino Neto. Mas se colocar lá José Aquino Simbiosia, vai me achar no LinkedIn. É um prazer, né, receber os contatos lá e interagir com o pessoal. Legal. Foi fantástico, sensacional, né? Nossa, acho que vai abrir caminho aí para muita gente que ainda está começando por nós, né? Porque eu acho assim, a gente se sente muito privilegiada porque nós somos os primeiros ouvidos. Os primeiros ouvidos, então é muito legal, né? A gente queria te agradecer demais pela sua disponibilidade. Prazer né? estar aqui. Enfim, foi incrível. Muito bom. E obrigada, Rô, também, né? Que a Obrigado aí, né? Vim aí para aproveitar, entrei na dança. É isso aí. Fala um pouco, você trouxe esse delicioso... Olha, eu trouxe esse delicioso pão aí dos nossos livros de receitas. Também trouxe aqui, olha. Ó o cheirinho. Aí, ó. É o nosso... Vê aí. É o nosso cappuccino low carb. Então, você pode fazer na sua máquina de Nespresso, na sua máquina sei lá do quê. Convidativo. Né? E é muito gostoso. Então, assim, gente, se você quer... Até é interessante porque, obviamente, que nós já estamos trabalhando na versão 2.0 dos livros, né? Porque, assim, a IA está ajudando a gente demais. Está calculando calorias, está gerando cardápios. Então, assim, é como se o livro fosse totalmente novo, porque a IA está dando muitas possibilidades. Então, se você ainda não tem, né, o nosso curso, você vai ver aí na descrição, o Diego vai colocar para nós os nossos livros de receitas em PDF. E quem está adquirindo o nosso curso, né? Que é um valor irrisório, gente.
gente. Agora, né? Não, é surreal, né? Agora realmente. Mas é porque realmente quem está adquirindo o nosso curso, também a gente está dando aulas individualizadas, online, aulas que são ao vivo. Tem o nosso grupo de WhatsApp com interação. Então, quando você adquire, né, os nossos produtos digitais, você acaba tendo também acesso a todo o nosso expertise e com uma super IA por trás. Você pode agora ter uma IA para personalizar essas aulas. Quero! Então, cada pessoa aí, Cadu, tem uma você tem que aula chamar personalizada. aqui no estúdio, que o Diego já deve estar com a cabeça borbulhando. Que é uma outra tendência para a parte de desenvolvimento de pessoas. Que incrível. O microlearning, né, são pequenas pílulas de ensino, de desenvolvimento personalizados. Nem todo mundo tá com os mesmos gaps, tem as mesmas necessidades. Então, a IA, ela entende o que é necessário para cada pessoa. Nossa, que incrível. E aí ela faz um treinamento personalizado para cada pessoa. Gente, quero agora. Como que a gente faz? E a Três Irmãs, nós estamos com um casal aqui hoje. Então, vamos deixar o Rodrigo falar de Três Irmãs. Vai, Rô. Três Irmãs, se você quer deixar sua casa mais bonita para receber os amigos, dar aquela... confraternizada, lá é o local. Mas tecnológica também, que eu sei que tem as automações, né? De cortinas. É isso aí. Então é o local certo. Quem não conhece, tem que nos conhecer e nós vamos até sua casa também. Nossa, que legal. Tem essa facilidade. Entra no nosso Insta, @Três Irmãs Cortinas. É isso lá aí. Tem muita novidade. Tem as lives de vendas. Delícia. Né, Rô? É isso aí. Perfeitíssimo. Então é isso, agradecer demais. Obrigada você aqui. Um prazer, de verdade. Nossa, foi muito bom, Nossa, muito meu especial. Deus, a gente espera que você possa nos prestigiar com uma nova, né? Porque você mesmo falou que vai mudando toda hora. Então a gente quer ser as primeiras, né? a saber Só marcar. É isso aí. É só marcar que eu venho. E agradecer também você que esteve com a certeza, gente. gente. Relembrando, se inscreva no canal, é muito importante pra Muito gente. importante. Pra IA do YouTube Exatamente, entender. gente. Pra IA do YouTube, não deixar você esquecer dos nossos episódios que vão, né, ao ar sempre às terças-feiras, às 16h22. Curtir, Compartilha, comentar, né? Comenta, é muito importante. Indiquem pessoas para que a gente possa entrevistar aqui. E indiquem patrocinadores também. Exatamente. Né? Se você se identifica com a proposta do nosso conteúdo, gente, por que não? Né? Você pode apoiar a gente e vai ter esse apoio, né? Assim, toda vez que você estiver assistindo esse episódio, a sua empresa vai estar aqui. Sua empresa vai estar aparecendo. Exatamente. É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.